primeiro trimestre do ano terminou e faz mais ou menos 3 meses que eu comecei a estudar inglês. Eu comecei exatamente em janeiro. E essas são as coisas que eu senti que fizeram sentido, que me fizeram avançar um pouco e que não me fizeram avançar. Eu entrei para o inglês zero, não entendendo nada, não falando nada, não sabendo ler nada. E hoje em dia, eu já avancei. Hoje em dia, pelo menos, eu já consigo ler. Me dá um texto, eu leio, eu sei pronunciar as palavras, ainda que eu não as entenda. Mas basicamente foi assim. Como todo estudante no princípio, eu não sabia muito bem o que estudar. Eu ficava, ok, como é que eu começo? Começo pelo, faço um curso, gramática, não gramática. Passei por essa fase perdida. Comigo, eu senti que não funcionava. Estudar gramática, anotar palavras, ter um caderno, eu fiquei muito perdida com isso, porque eu pensei, eu disse, bom, quando eu aprendi espanhol, eu nunca estudei. Eu não estudei, eu não anotei, eu simplesmente vivia naquele idioma. Como é que eu vivia? Eu escutava, eu via, se precisasse falar alguma coisa, eu tinha que falar espanhol, ainda aqui tinha que traduzir primeiro. E eu estava a estudar naquele idioma também, porque eu tinha que fazer uma prova. Já tem um vídeo aqui onde eu explico mais ou menos essa história. Então, eu queria muito fazer 2 cursos. Um de análise de dados e outro de management basics. Então, o que eu fiz basicamente? Eu me inscrevi nesses 2 cursos no idioma que eu queria aprender, que era o espanhol e o francês. O francês fica um pouco de lado, porque o francês eu comecei o ano passado, então eu já estou mais avançada no francês, eu já falo melhor, eu já interpreto melhor, eu já conheço o significado das palavras, não preciso traduzir. Obviamente que aquele francês muito rápido, ainda preciso repetir para entender, mas se não, o francês básico é fácil para mim. Tanto é que no curso eu entendo tudo, eu consigo entender muita coisa, uns 80% do francês já está dentro de mim, do meu conhecimento. E do inglês, não, o inglês era outra coisa. Então, nesses 3 primeiros meses, basicamente o que eu fiz foi me inscrever num curso, fazer o curso todos os dias. O meu curso é gratuito, né? Um em francês, um no idioma de francês, outro no idioma de inglês. Muito podcast, não podcast assim, pelo menos 4 podcasts em inglês, 4 podcasts em francês, porque apesar de eu já saber, eu sei que se eu não continuar a praticar, eu vou perder essa coisa que eu já sei. Então, muito podcast. E outra coisa que eu fiz também é consumir músicas. Não estava muito preocupada em decorar letras, é só turbinar o meu ouvido o máximo possível com esse som, já seja no inglês ou no francês. E eu não fazia dias, hoje eu vou estudar inglês, hoje eu vou estudar francês, não. Eu misturava tudo. Se eu escutei 2 podcasts em inglês, ok, agora vamos no francês. E assim sucessivamente, temas aleatórios, não tinha nenhum cronograma, só tinha uma regra, consumir todos os dias. E de lá para cá, o que eu sinto que mudou? Pelo menos no que é inglês, eu melhorei muito. Eu consigo ler, eu consigo escutar, identificar palavras. Ainda que eu não conheça o significado, eu tenho um input, né, que é uma capacidade auditiva para o idioma muito elevada já. Tanto é que eu sinto que não preciso mais turbinar só essa parte, agora preciso falar para começar tanto a entender o significado, entender estruturas, entender palavras, tudo isso. E no francês melhorou muito, eu acho que uns 3, 4 meses, até o fim do ano eu vou estar quase nativa francês. Quase. E no inglês, eu espero que nesse segundo trimestre eu faça mais. Basicamente, eu vou continuar a usar os métodos que eu usei. O curso já terminou, mas eu já comecei outro do mesmo ramo, só que nível 12, agora um pouquinho mais avançado, no inglês também. E o meu curso é engraçado que eu entendo tudo. Eu pego o caderno de inglês, eu leio o curso, eu entendo tudo. Talvez porque é uma linguagem mais técnica, então é fácil de entender também. Uma palavra ou outra eu tive que traduzir, mas de tanto ler, eu consegui entender. E o curso a ser gratuito, o nível de exigência de exames é baixo, então não preciso decorar a matéria para render um exame. Mas o que eu faço? Eu tive o trabalho de comprar um caderno e escrever a matéria. Eu escrevi. Eu tenho a matéria aí, eu tenho o curso aí, eu fiz tudo desse jeito. Para mim funcionou muito, que eu comecei a conhecer muitas palavras, com os vídeos do curso eu comecei a ver como é que se pronunciam, é o mais voltado para o mundo do trabalho, né? O inglês que eu mais domino. Então agora eu decidi saltar desta fase de podcast, de curso e acrescentar vlog. Por que eu decidi acrescentar vlog? Porque eu entendo que eu percebo que eu entendo muito estruturas formais, palavras formais,
Eu não entendo, não digo palavras informais, mas eu não entendo estruturas informais do dia a dia. E o vlog tem essa vantagem, que o vlog te oferece uma visão fora daquilo que é cronometrado, guiado. O vlog, a pessoa está na rua e de repente fala, olha esse pássaro, olha não sei o quê, olha eu vou comer isso. Então, eu acho que isso também é importante. Então, agora, esse segundo trimestre do mês, que vai começar em abril para junho, vai ser de podcast, obviamente. Vou continuar a ler muito, obviamente. Vou agora aumentar a fala. Vou praticar com meta. Vou começar a falar mais. Antes eu falava, mas era falando lendo. E eu percebi que eu falo melhor porque eu pegava um texto, ligava o chat GPT, metia o áudio, ia lendo e todo mundo sabe quando você manda um áudio no chat, não sei, pelo menos a versão grátis que eu tenho, o áudio vai em forma de texto. E depois que eu terminasse de falar e eu via o texto escrito através da minha fala, era exatamente o que está aí. Então eu disse, ok, eu sei ler inglês. Ok, eu sei ler francês. Mas agora eu preciso pensar e tirar para fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar mais, né? Vou tratar de falar mais, vou tratar de escrever mais, em vez de ler, escrever mais. Meus pensamentos, minhas ideias, isso é algo que também me incomoda muito escrever, porque eu fico, vou escrever o quê? Sobre mim, depois vou fazer o quê com isso? Vou queimar, então são coisas que eu não sei, não sei, são muito desconfortáveis para mim, mas também entendo que é no desconforto onde eu vou crescer, então agora vou decidir começar com isso, escrita e fala. Falar o quê? Anyway. Vou pedir para o chat me dar exercícios, me fazer perguntas. Tem um meta também do WhatsApp. E consoante essas perguntas eu vou tratar de respondê-las não escritas, senão falando assim. Claro que algumas coisas eu vou errar, mas estou nem aí, é que se aprende. O que eu precisar traduzir, eu vou traduzir. Então, não tenho um cronograma, não tenho uma estrutura. Tudo se resume em consumir e falar o máximo que eu puder. Como no momento vai aparecer. Se eu tiver que traduzir, tá tudo bem, eu vou traduzir. Não estou naquela pressão de não posso traduzir. Não estou. Não estou mais. No princípio já tive assim muito, como é que eu vou fazer, escrever? Não. Só tenho uma regra. Consumir e falar todos os dias. O mais tempo possível. Não é também consumir só ou falar só uma hora. Claro que durante o dia não dá, por causa do horário do trabalho. Então, eu, pelo menos, acordo mais cedo. Trato de dedicar 3 horas no inglês, que é o que está muito mais baixo no meu vocabulário, e 2 horas do francês, porque o que é francês escuto eu já entendo muito. Agora eu preciso falar mais. Eu falo uns 30%, 40%. Agora eu preciso falar mais, preciso turbinar mais essa parte para ficar mesmo muito, muito, muito bom, para ficar bem fluente. Então, eu decidi dividir 3 horas no inglês, que é o horário que eu estudo inglês, é madrugada, agora são quase 20 horas. Já é quase meia hora de dormir, para acordar muito cedo. Pego 3 horas de inglês, um vlog eu a ver mesmo. Não me preocupo se eu vou entender ou não, eu só vou assistir. Por 3 meses eu vou seguir essa rotina e depois vou ver o que é que vai dar. 1 hora de vlog, 1 hora de escrita, correção gramatical, ok. Eu vou tentar escrever, eu não vou saber como é que se escreve, eu vou buscar tradução, eu vou escrever correto. Vou fazer isso. E 1 hora de prática. Com meta, vou tentar falar coisas aleatórias, vamos falar do clima, o que me vier na cabeça eu vou falar. Vou tentar fazer isso 1 hora. É chato, é muito chato, não é divertido. É muito divertida a ideia de aprender a falar um idioma, mas não é muito divertida a ideia de viver neste idioma, ou começar a pensar nesse idioma, ou começar a fazer as coisas nesse idioma, porque requer muito esforço mental e a nossa cabeça, nosso cérebro gosta de conforto, né? Então tudo que ele desafia um pouco ele tende a fugir. Isso eu já sei, graças a Deus, e já está claro para mim, não tenho opção, por isso que eu prefiro não fazer um cronograma, tipo, vou estudar isso, depois isso, não, eu vou me jogar, vou viver, só preciso ter uma regra, consumir todos os dias, o resto, vamos ver o que vai acontecer. Já comecei no domingo, o mês está no fim, e isso vou fazer por 3 meses, né? Porque eu já tentei fazer um método por 3 meses e funcionou muito bem. Agora vou fazer outro método por 3 meses, onde eu falo mais, eu escrevo mais, eu interatuo mais. Eu não só recebo, como eu também dou. E eu acho que isso vai mudar muita coisa, mas de qualquer jeito a gente vai ver em junho.